Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. O nosso tema hoje será Crianças com Deficiência e sua Inclusão, uma visão espírita. E eu estou com o neuropediatra Alexandre Serafim. Ele também é presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba, com sede em São José dos Campos. Alexandre, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate. Eu que agradeço o convite de vocês, né, de poder abordar um pouco da nossa experiência com esse quadro assim, das crianças com deficiência e o processo de inclusão delas. Certo. O que caracteriza uma criança com deficiência hoje em dia? Seria aquela criança que não tem plena capacidade de desenvolvimento das suas habilidades, sejam habilidades relacionadas à questão intelectual ou à questão motora, ou um conjunto das dificuldades, e onde essa criança, nos seus planos, por exemplo, asseio pessoal, convívio social e aprendizado, ela fica defasada pelo menos aí uns 2 anos em relação à sua idade cronológica. Então essas, ou também, por exemplo, crianças que por algum motivo mantêm um nível de dependência grande para suas necessidades diárias. Então são crianças consideradas deficientes ou com necessidades especiais, as nomenclaturas mudam, os gostos mudam, mas são crianças que são, na verdade, dependentes para suas necessidades. Existem algumas deficiências mais comuns nos dias atuais? Tem, por exemplo, se nós formos pensar no nosso meio, do ponto de vista de doenças genéticas, a síndrome de Down é a mais frequente. Mas nós temos aí muitos quadros de lesões cerebrais mesmo, por inúmeros fatores chamados de paralisia cerebral, que podem ser por condições de nascimento, prematuros de baixo peso, problemas neonatais, ou situações pós-nascimento, como encefalites, tumor cerebral, traumatismo crânioencefálico grave, que por algum motivo levou a uma lesão cerebral naquela criança. Né? E às vezes o caso não é tão genético, mas a criança pode vir a sofrer um acidente e ficar com algum tipo de deficiência. Sim. Às vezes a criança nasce perfeita, nasce ótima, no tempo certo, evolui satisfatoriamente bem e por algum fator, às vezes uma queda, eu tenho pacientes que viraram deficientes com lesões importantes, né, deficiência mental, deficiência motora, porque estava brincando na laje, né, empinando pipa na laje, como a criançada gosta mais na periferia, e caiu da laje. Né? Curiosidade de subir no muro que tem do outro lado, cair do muro. Né? Ou os processos inflamatórios, às vezes de um simples quadro gripal, faz uma encefalite, lesa o cérebro e acaba tendo uma série de sequelas depois. Né? Então, não são só situações genéticas, ou situações gestacionais, ou situações de condições de nascimento. Às vezes a coisa vem depois. E ainda falando sobre alguns tipos de deficiência, a gente vê hoje a questão do espectro autista. Hoje a gente pode dizer que temos mais crianças autistas do que antigamente? Eu posso falar para você do ponto de vista científico, de dados estatísticos, de acompanhamento. Inclusive saiu um trabalho feito no período de 2012, que eles investigaram aí basicamente todos os sites referentes a autismo para avaliar se estava havendo realmente algum aumento, e isso não se configurou. O que eu observo, esse aumento gradual que aparece no autismo, que o pessoal não está aumentando o autismo, é porque o diagnóstico ficou um pouquinho mais apurado. Então, as entidades que avaliam, que fazem diagnóstico, apuraram mais o seu diagnóstico nas características do autista, agora características que às vezes são muito sutis e que passavam desapercebido e você ia pegar depois. Então, agora, com a qualidade de avaliação, de diagnóstico, conseguiu se identificar mais, mas não que assim, está surgindo muito, não, nós estamos identificando melhor o quadro do espectro autista. Isso até nos remete a uma pergunta, né, do público, né, de casa que nos enviou pelo Facebook, se realmente há algum componente genético, porque justamente como você acabou de falar, antes a gente não tinha, né, um diagnóstico mais preciso, então isso começou de uns anos para cá? A questão genética é uma questão forte no autismo, né? Falando especificamente do autismo.
Isso começou a ver assim, quando você tem nascimentos de gêmeos que são de bolsas diferentes, chamados dizigóticos, a razão de ocorrência nos dois é em torno de 10%. Em monozigóticos, em torno de 90%. Então, tem alguma conotação genética. Então, começou a se investigar muito a parte genética do autismo, foi realmente achando alterações genômicas em autistas, mas não em todos os autistas. A mesma coisa, começou a se fazer ressonância e achar alterações em ressonância em autistas, mas não em todos os autistas, né? A autópsia, quando foi dado pela família após a morte do autista, o cérebro para análise em biópsia e autópsia. Viu-se alterações de formação microscópicas dos chamados neurônios, das células nervosas, em alguns e outros não. Então, isso que é interessante, quer dizer, você tem a mesma expressão clínica, uma grande variabilidade, e nem todos têm a mesma alteração do ponto de vista de investigação, seja genética, seja anatômica, seja por imagem. Então, ainda há um certo ponto de interrogação e uma incógnita na questão do autismo. Certo. Bom, então, desses quadros todos, né, você recentemente, né, aqui no sábado passado, fez uma palestra aqui no Santa Cecília que falou justamente sobre as crianças, né, com algumas deficiências e sua inclusão na família. Como que está sendo hoje a aceitação da família quando aparece uma criança com algum tipo de deficiência? É mais aceito hoje? É difícil. É difícil. É difícil. A vinda de uma criança, seja ela com problema ou não, para uma família já causa uma revolução na família, né? As pessoas, assim, quando você pega o casal, quando tem o seu primeiro filho, muda a vida completamente do casal, porque ele passa a viver em função daquela criança. Correto. Que tem seus horários de mamada, seus horários de troca, as coisas para passear, vai sair, vai com uma mudança junto, quer dizer, muda totalmente. Então, imagina quando você recebe uma criança com algum tipo de deficiência, como fica a situação dessa família. Então, muito se fala na questão do deficiente em relação à sua inclusão escolar, à sua inclusão social, posteriormente à sua inclusão profissional, mas ninguém aborda a inclusão familiar, que é a primeira inclusão pela qual essa criança vai passar. É dentro do seio da sua família, né? E eu tenho uma experiência muito próxima dessa situação, porque dentro da minha área eu coordeno um setor que recebe todos os recém-nascidos de risco que saem das UTIs neonatais da região. Então, crianças sindrômicas com problemas genéticos, crianças que tiveram complicações, que a mãe teve complicações durante a gestação, crianças que tiveram complicações durante o nascimento, todas essas crianças são arrebanhadas num serviço que nós desenvolvemos lá para a estimulação precoce. Então, eu tenho uma experiência já de 18 anos nisso, vendo como fica a família nessa situação do recebimento de um bebê, né, que teve uma lesão cerebral, que tem uma síndrome genética, que já veio com um quadro de má formação intraútero, ou com diagnóstico de uma infecção materna que gerou uma lesão cerebral. Como fica essa família do ponto de vista psíquico, emocional, questões financeiras, porque são crianças que dão um custo alto para a família. Então, essas coisas não são abordadas geralmente. A inclusão dessa criança na família. E também não se considera, né, por questões filosóficas e religiosas, a questão espiritual também. Né? E aí que fica legal, porque assim, quando você é médico, que nem no meu caso, que tem uma área de especialização muito complicada, que é a neurologia pediátrica, que tem toda uma visão da questão do desenvolvimento cerebral, conhecimento da criança. E, em paralelo a isso, tem conhecimentos das questões espirituais, fica maravilhoso o entendimento desse processo e isso permite com que eu aborde essa família de uma forma totalmente diferente. Porque há casos onde nós podemos saber que uma criança vai vir com uma deficiência já de acordo com os exames pré-natais. Mas também há casos onde que o exame pré-natal não detecta nada. Sim, você pode ter, por exemplo, crianças que
Um exemplo simples são as complicações de nascimento. Né? Por exemplo, você faz o ultrassom morfológico, os exames maternos, tudo absolutamente normal. Mas o momento do nascimento é um momento, às vezes, complicado. Período expulsivo muito prolongado, sofrimento fetal intraútero. Então, esse processo já acaba levando aí um sofrimento cerebral, com possibilidade já de uma sequela ao nascimento. Recém-nascidos prematuros, então, crianças abaixo, principalmente de 34 semanas, o cérebro é imaturo, o fígado é imaturo, o rim é imaturo, o pulmão é imaturo. Então, nasce uma criança com uma série de problemas que você tem que estar ali trabalhando para ajudar na área neonatal. Então, essa criança pode ter tido todo o processo gestacional absolutamente normal, morfológico absolutamente normal, mas naquele exato momento do nascimento ou nas primeiras semanas, gerou complicações com lesão cerebral. Às vezes é complicado, né, a gente compreender isso, que correu tão bem na gestação e aquele momento que é um momento único, né, deu um probleminha. Eu falo que a inclusão familiar é complicada, né? Por exemplo, eu já tive casos, e não foi um só, mais de um, por exemplo, especificamente síndrome de Down, né? Onde a família senta comigo logo depois do diagnóstico, que primeiramente eles ficam meio receosos com o diagnóstico, síndrome de Down ou outra síndrome. Porque você tem às vezes as características, você não tem o exame, o cariótipo, o exame comprovatório. Então você fala, olha, as características são da síndrome de Down. Eles falam, não, doutor, eu quero esperar o exame. Mas assim, você tá olhando, não tem jeito, é síndrome de Down, né? Todas as características do Down estão ali presentes. Não preciso do exame para comprovar realmente, porque eu já vi. Não, doutor, eu preciso do exame, porque sem o exame eu não tenho certeza que meu filho tenha síndrome de Down. Tudo bem. Então já começou ali a não aceitação, a negação daquela situação. Pedimos o exame, chega o exame. Síndrome de Down, comprovado, 47, né, cromossomos, com 21 a mais, como é o síndrome de Down. Aí eles falam assim, doutor, mais de uma vez, doutor, o senhor tem fé? Eu falei, tenho. O senhor acredita em Deus? Eu acredito. Então o senhor vai ver que essa aqui vai ser a primeira cura divina da síndrome de Down. Eu fico quieto. Tudo bem, não vou quebrar a fé da pessoa ali, porque eu sei que ela vai digerir esse processo ao longo do tempo, como muitos já digeriram e aceitaram a situação. Mas veja como é difícil para a família aceitar uma situação dessa. Né? Mesmo, eu acredito que a família também tem muito a aprender, né? Porque as crianças, quando nascem, não vêm com manual de instrução, ainda mais quando vêm com alguma especialidade, né? Assim... Eles não vêm com o manualzinho inserido ali, puxa, não, olha ali o que eu... Não tem isso. É um sorteio, né? Às vezes eu pego, por exemplo, famílias depois, né, que não tiveram nenhum problema e que trazem os seus filhos com 5, 6 anos com problemas comportamentais tremendos, né? Às vezes a criança desenvolve um quadro epilético difícil de controlar, quer dizer, estava tudo bem até 5, 6 anos de idade, aí começam as situações, né? Ou a entrada na adolescência complicada, gerando, às vezes, drogadição, delinquência juvenil, está tudo bem até o momento que as coisas começam. Mas nessa situação, a parte já da criança que já vem, desde o período neonatal ou intraútero já com problemas, a família ela vai passando por um processo de entendimento do mecanismo, de digerir mesmo aquilo. E a gente observa muito assim, primeiro as questões da negação mesmo, né? Daquilo não está acontecendo comigo, não pode ser assim, algo aconteceu, os médicos estão errados. Então, você conseguir trazer esta família para um serviço como o nosso, né, que vai gradativamente mostrando as potencialidades daquela criança, gradativamente vai orientando a família em como cuidar daquela criança, e através de estimulação precoce, que funciona muito bem, essa criança começa a dar algumas respostas até boas, a família começa a ficar contente em começar a se entender com o filho dentro daquilo que ele pode oferecer para aquela mãe ou para aquele pai. Então, aí você realmente começa a fazer essa inclusão da criança deficiente dentro da família. Certo. Bom, doutor Alexandre, eu vou fazer mais uma outra pergunta, né, que está relacionada à questão do entendimento espiritual, né, desse novo ser que chega à nossa casa. Mas eu vou deixar essa pergunta para o nosso próximo bloco. Vamos voltar já já.
Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Sempre que você quiser saber algo sobre a Associação Médico Espírita, você tem duas formas. Entrando em nosso site, que é www.amesantos.net.br ou através de nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, que é ame-santos, ou Twitter, ame_santos. A partir de lá, você poderá interagir conosco e saber todas as novidades que a Associação Médico Espírita tem, não apenas aqui na Baixada Santista, mas e nas outras cidades como São Paulo e região. Bom, no programa de hoje, eu estou com o Dr. Alexandre Serafim. Ele é neuropediatra e também presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. Hoje o nosso tema é crianças com deficiência e sua inclusão na família. E nós vamos abordar a visão espírita, né? Um olhar espiritual. Quando uma criança, que a gente fala que é deficiente, ou muitas vezes a gente fala criança especial, o que ela vem trazer para essa família? Qual é o grande aprendizado que tanto a criança quanto seus familiares têm nessa encarnação? Dentro da experiência que eu vivo dos dois lados, tanto do ponto de vista espírita quanto do ponto de vista médico, a gente percebe que é um aprendizado muito forte, realmente, para a família em si, que tem um nível então, de consciência, vamos dizer assim, um nível mental melhor do que aquela criança deficiente. E eles começam a conviver aquela situação, que se nós formos jogar um pouquinho mais para o lado espiritual, inclusive existem hoje algumas psicografias de ex-deficientes relatando os porquês e as necessidades de estar envolvido com aquelas pessoas que foram pai, que foram mãe. Você começa a entender um mecanismo. Para mim, como médico, esse tipo de leitura facilitou demais, facilitou muito. Eu comecei a entender os porquês, porque antes você fica assim, mas por que esse, por que aquele, por que desse jeito, por que não aceita, por que você tem tanto conflito. E você vai, por exemplo, eu tive pacientes meus com deficiência mental e deficiência física severa, grave, paralisia cerebral infantil. Eu tenho pacientes que são muito felizes, desde pequenininho, porque eu acompanho desde pequenininho, felizes, dormem bem, sorriem, né? Tem uma expressão de olhar, de alegria. E tem outros na mesma situação, assim, com famílias, ambas as famílias, vamos dizer assim, que são responsáveis, que gostam, que amam o seu filho, que cuidam. E outra situação assim, você olha, eles são irritados, não dormem à noite, se autoagridem sempre que conseguem levar a mão na boca, e você olha para eles, eles têm um olhar assim de ódio, de nervoso, de ira, de raiva. Aí você fala, poxa, mas por que esse aqui tem esse olhar bondoso, esse aqui tem esse olhar de ira? Como assim? Se não estou aceitando estar aqui. O outro, eu estou aceitando estar aqui. Então você começa a entender que há uma certa conotação espiritual nesse processo. E quando você vai estudar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que um mecanismo de vinda de um espírito desse é um processo muito bem estruturado e elaborado, né? De aceitação. As coisas são ajustadas primeiro lá para depois se concretizarem aqui. Há um consenso de quem vai ser a mãe, um consenso de quem vai ser o pai, na aceitação daquela situação espiritual, que terá que vir dentro daquela outra situação de debilidade física, para que haja uma união no sentido de todos aprenderem alguma coisa de alguma forma. Você fala, mas por quê? Muitas famílias me procuram exatamente por estar associado à Associação Médico Espírita, que vem com seu filho com alguma deficiência e vem perguntar por que ele é assim. Eu falo, não sei por que ele é assim. Né? Não tem como eu saber por que ele é assim. Né? Porque nós queríamos uma resposta espiritual de por que ele é assim. O que eu falo para eles? Eu falo, minha senhora, a senhora quer a sua resposta para quê? A senhora vai amar menos ou vai amar mais o seu filho com a sua resposta? Não, doutor, eu vou amá-lo sempre. Então, para que você quer a resposta se você já o ama? Essa colocação do doutor Alexandre é uma das grandes perguntas que nós recebemos também pelo Facebook. Né? Pessoas, né, que nos assistem mandam bastante e-mails, né, recados.
por que que meu filho é assim, né? Então, foi muito interessante a sua colocação agora. Por que que ele é assim? Não sei, minha senhora. Não tem... não é uma questão de... Porque as mães, principalmente as mães, elas colocam-se como culpadas. Isso é terrível, né? Elas se põem, mas foi culpa minha na gestação, né? Por coisas assim, banais mesmo. Eu falo assim, não, eu escorreguei e caí de joelho no chão. Será que foi isso que fez isso no meu filho, né? Olha, doutor, fui numa festa e tomei uma taça de vinho. Foi isso que causou no meu filho. Quer dizer, a culpa é muito forte na mãe. Você tem que tirar esse peso, essa carga de cima dela, mostrando para ela que ela pode se relacionar com o seu filho de uma forma muito prazerosa, amorosa, aceitando a deficiência dele. Porque esse espírito, vamos dizer assim, veio com essa necessidade, não sei. E não cabe a mim nenhum tipo de julgamento de por que que ele veio desse jeito. Mas cabe a mim e as pessoas envolvidas trabalhar a aceitação dele, ajudá-lo dentro das suas necessidades e transferir para ele o máximo de carinho e amor possível, para que quando esse espírito volte ao plano espiritual, ele leve daqui pelo menos a experiência de que foi amado, que já vai ser uma grande coisa para ele. E a família também, nesse momento, quando geralmente o desencarne é mais precoce, é mais cedo, geralmente na infância ou na adolescência. Isso depende da deficiência. Depende da deficiência, eles têm mais facilidade em infecções, de complicar em processos infecciosos. Então a expectativa de vida não é assim tão grande, 70, 80 anos, né? Que a família também se sinta confortável no sentido de, sim, tudo que eu pude fazer eu fiz, tudo que eu pude oferecer eu ofereci, e eu aprendi também com essa criança de alguma forma, né? Hoje, quando eu recebo basicamente toda semana em torno aí de 6 a 10 crianças, bebês novos que saem das UTIs com alguma complicação para começar o nosso trabalho de reabilitação. Hoje eu não enxergo mais bebê. Hoje eu enxergo o espírito que está vindo naquele momento, daquele jeito, por algum motivo que não cabe julgamento. Eu simplesmente vou achar meios de tratar e de auxiliar aquela família de alguma forma e trabalhar a aceitação dessa família, desse espírito que chegou daquela forma por alguma necessidade dele. E a família tem que aprender a trabalhar com isso. Famílias que têm um vínculo religioso maior, seja a religião qual for, têm uma compreensão melhor dessas enfermidades que vêm com a criança ou que a criança acaba desenvolvendo, né? Como nós citamos no bloco anterior, às vezes acontece um acidente, enfim. Tem uma compreensão melhor ou varia muito, né, de grau de instrução? Como que você vê isso dentro da clínica? Em termos gerais, a pessoa de frequência religiosa, seja ela qual for, tem uma aceitação realmente melhor. Existem alguns casos um pouquinho mais isolados que a questão religiosa já vai para um lado muito negativo. Por exemplo? Porque muitas vezes eles sentem-se, né, que aquela situação é uma situação de culpa por algum motivo. Ainda há uma imagem do Deus punitivo, do Deus seria assim? punitivo, assim, por algum motivo eles estão recebendo aquilo por uma punição, por algo que aconteceu, aquilo não é com eles, ou apesar de ter acontecido com eles dentro da religião deles, eles geram uma crença de que a crença deles irá curar aquela criança. E não tem jeito, se você nasceu mal formado, sem uma parte do seu cérebro, não vai se formar. Né? Se você nasceu com uma alteração com cromossômica, um X a mais ou um X a menos, não vai mudar isso daí. Né? Então, eles geram uma expectativa dentro da crença que a fé deles irá fazer com que aquela criança seja uma criança absolutamente normal. E eles colocam isso às vezes para mim. Né? Olha, doutor, você vai ver que ele vai ser normal. E eu sei que não vai ser normal, mas eu não posso falar isso para a família naquele momento. Eu tenho que dar um prazo para ela entender e dar indo sustentação psíquica, que temos equipe de psicólogos e tudo mais que acompanham, para aquela família entendendo o processo daquela criança. Né? Então tem os dois aspectos. Esse que eu acabei de falar é um pouquinho mais raro. Certo. Né? Eu acredito também que essa questão da fé, né, ela seja um pouco mais preponderante nos casos onde a criança se lesiona. Na adolescência, não, aconteceu isso, mas o jogo vai virar.
tenho fé que tudo vai acontecer. Sim, sim. Também tem esse panorama? Porque você tem, primeiro, a questão do convívio com a criança na sua normalidade. Né? E por uma fatalidade qualquer, acaba desenvolvendo uma sequela neurológica. Então, a família tem mais fé na recuperação, né? Porque aconteceu e ele vai se recuperar, ele vai sair dessa situação, ele vai ser uma questão normal. De recuperação? Então, existe, porque nós temos uma plasticidade cerebral fantástica. Quando você começa um trabalho de reabilitação precoce, o resultado é fantástico em questão de 1 ano, por aí. Né? As recuperações são boas. Agora, é claro que depende do tamanho da lesão. Dependendo do tamanho da lesão, você vai ter recuperações parciais ou às vezes mínimas. Mas a estimulação precoce tem um papel muito importante nisso daí. Um pouco diferente da criança que já vem com um problema lá da gestação ou que desenvolve um problema no berçário, né, no período neonatal. Porque assim, a coisa, ela, apesar da expectativa da família de uma criança absolutamente normal, ela já começa a conviver com aquela criança deficiente desde os primeiros dias. Certo. Então ela vai se acomodando. E o que é muito engraçado, que às vezes gera uma dependência da família sobre a criança. A ponto de muitas vezes, por algum motivo, eu tive casos desse tipo, a criança desencarnou, morreu, a família adotou outro com deficiência. E deu continuidade ao processo, porque não conseguiu se entender sem aquela criança com aquela deficiência. Certo. Doutor Alexandre, a gente está partindo para os minutos finais do nosso programa. Você poderia dar uma mensagem de 1, 2 minutinhos para quem está em casa sobre essa necessidade dessa inclusão? Posso. Olha, para vocês que estão em casa e até os que estão assistindo que têm alguma criança com algum tipo de deficiência, eu acho que o mais importante é o amor. Eu acho que você gerar amor sobre aquele ser que está ali, do ponto de vista também espiritual, porque é um espírito que está ali por algum motivo que não nos cabe determinar a razão, mas que está ali para ser amado, que está ali para ser cuidado. E eu tenho certeza, inclusive por relatos que nós temos em psicografia, que quando esse espírito retorna ao plano espiritual e leva essa bagagem de amor, ele melhora tremendamente nas suas necessidades. E o laço espiritual entre a família e ele ficam fortalecidos tremendamente. Maravilha. Bom, doutor Alexandre, você não é aqui da nossa região, né? É lá de São José dos Campos. Isso. Mas caso alguém queira entrar em contato, como pode proceder? Eu acho que assim, tem o meu e-mail, né? Dedidado, r.serafim, o Serafim é M de Maria, @uol.com.br. Pode mandar que eu sempre respondo. Certo. Até para quem tem algum parente, né, que esteja nos assistindo, né, via Santa Portal, que abrange todo o Brasil, tem algum paciente, né, alguma criança que necessite de um tratamento mais espiritualizado no Vale do Paraíba, né? Doutor Alexandre está prestes a nos ajudar. Sim, quando precisar. Tá certo. Doutor Alexandre, eu agradeço mais uma vez muitíssimo a sua vinda aqui. Imagina que agradeço. E você que está em casa, já sabe, o programa Espiritualidade em Debate, inédito, toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!